Primeiramente, boa noite, sou Luiz Miguel Jéssica Farias, somos do Polo de Porto Murtinho. Vamos apresentar o nosso trabalho no Seminário Temático 2, onde optamos pela linha de pesquisa Gestão em Saúde, cujo tema para a elaboração do nosso artigo foi o papel do Estado nas políticas públicas de saúde, um panorama sobre o debate do conceito de Estado e o caso brasileiro. Esse tema nos chamou a atenção pelo fato de apresentar o início da relação do Estado quanto à saúde pública naquela época, que não tinha um plano de saúde tão favorável, né, como temos hoje. Certo que ele se encontra com dificuldade por conta das questões financeiras que o país passa. Esse trabalho nós dividimos numa pequena introdução, referencial teórico e as considerações finais. O tema nosso, escolhido por nós dois para a elaboração deste artigo, embasado no que eu citei anteriormente, foi o Estado e as políticas públicas de saúde, a crise quanto à busca de soluções. Por que a crise quanto à busca de soluções? Vamos viabilizar e conceituar, definir qual o motivo que o país acabou entrando em crise, porque afeta a saúde pública e quais as consequências que está acontecendo. Busca de soluções. A busca de soluções deles é um meio de acabar atingindo os servidores públicos a poder sanar dívidas deles mesmos, que eles causaram, a má administração que eles mesmos administraram no corrente ano. E demais anos anteriores, né, que até vivenciamos até no dia de hoje, né. Então, eu vou ler um pouco a parte do trecho da minha introdução, né, juntamente com a parte da início do referencial teórico e seguindo os tópicos posteriores. Esse artigo trata sobre os principais conceitos e o desenvolvimento das políticas públicas do país, correlacionando com as teorias e implementações de Estado quanto ao tema saúde, assim como apresentar as problemáticas que vivenciamos nos dias atuais de nossa democracia. O artigo, o papel do Estado nas políticas públicas de saúde, um panorama sobre o debate do conceito de Estado e o caso brasileiro, traz diversos conceitos e fundamentos sobre o Estado e a implementação das políticas públicas na saúde, na qual apresenta o início do panorama da gestão da saúde pública, na qual trata-se de diversas dificuldades, mas há diversos assuntos a ser debatido e apresentado, onde temos por objetivo o levantamento e análise de quanto à saúde, na qual nos perguntamos se o motivo da crise se dá pelo mau recurso público, a arrecadação se está abaixo do planejamento ou a má administração dos nossos gestores das esferas governamentais. Problemáticas estas que buscam respostas e soluções para um bom andamento da saúde pública brasileira. Não podemos deixar de mencionar o direito que está preconizado na Carta Republicana de 1988, em seu artigo 6º e 196. Então, a minha introdução ele relata um pouco o questionamento no que está ocasionando, né, a crise que se encontra hoje atualmente no nosso Sistema Único de Saúde. Aí se perguntam se é a falta de recurso. Não, eu acredito que não seja, porque o país que arrecada tanto imposto e não conseguir sanar alguns princípios básicos como a saúde e a educação, eu acho isso aí um pouco de incompetência. Não dá para se dizer que o país não tem dinheiro, porque tem. Nós vivenciamos isso no dia a dia. Os impostos que a gente paga é altíssimo. Em compensação aos outros países, nós estamos bem abaixo do nível. A má administração, nossos gestores, acredito que sim. Eles não são pessoas capacitadas, tanto que dentro da própria administração pública há corrupção, que nós vemos isso ir nos jornais, nas redes sociais, que presenciamos no nosso dia a dia. Lava Jato é um deles, entre outras que acontecem em vários municípios. Então é um escândalo absurdo, um desvio de verba pública acaba indo para o bolso deles e acaba deixando de lado o principal, que é a nossa saúde. Por conta disso, a crise acaba chegando nos hospitais, postos de saúde, não tem recurso suficiente para poder comprar materiais, para comprar medicamentos. Isso a gente vai acabar explicando no decorrer da nossa apresentação. Então, o objetivo do nosso trabalho é apresentar esses principais tópicos, mostrar o que realmente está acontecendo, por que nós escolhemos este assunto e por que nós criamos esse tema do nosso artigo, sabendo que a crise que se encontra hoje, infelizmente, muitas pessoas dependem disso e não conseguem sanar as suas necessidades. Tem pessoas que têm um pouco de condições, já vai para um plano privado, sabe que o nosso sistema está devasado, às vezes não consegue, leva tempo para conseguir alguma coisa. E nós temos que, o objetivo desse é mostrar, né, porque isso aí e dar uma solução
para isso acontecer? Soluções nós temos um monte, né? Pessoas, eu sei que já li artigos de pessoas realmente colocando opiniões, né? Expressando opiniões, algo para poder sanar essas problemáticas que estão acontecendo. Primeiramente, exonerar todos esses políticos corruptos, é o que mais tem. Se for contar ali, dá para contar a dedo quem realmente é honesto e faz o seu serviço na qual foi designado a fazer e foi elegido pelo povo e foi o compromisso que teve com a sociedade, né? Então, o nosso referencial teórico, nós citamos como o país ele enfrenta várias gerações a crise e relatos da saúde pública brasileira. São diversas as justificativas dessas problemáticas: a falta de recursos, a baixa arrecadação, quando na verdade a corrupção e desvio de verbas públicas se estende nas repartições públicas do país. Diante disso, iniciaremos primeiramente o princípio fundamental que se encaixa a gestão de saúde. Como a saúde é um direito de todos os deveres do Estado, amparado pelos nossos regulamentos brasileiros, pela qual não há respeito nos deveres de cumprimento de tal regulamento, ocasionando crise dentro do sistema único, tendo como maior parte a busca de medicamento e cirurgia através de demandas judiciais. Isso é o que acontece mesmo. Por conta dessa crise, por conta do não investimento, né, suficiente na saúde pública, não vamos dizer que não é repassado. Sim, é repassado sim. A gente acompanha no site do Fundo de Saúde, a gente vê que é repassado o dinheiro, mas só que ele não é o suficiente para atender toda a demanda. O sistema de saúde nosso é complexo, é gigantesco, são várias extensões. Então parece que é um valor muito alto, mas não é. Tanto que a gente vê em jornais a espera na fila de agendamento de hospitais, marcação de cirurgia, gente no meio do corredor. A gente vê isso aí em diversas vezes em jornais, internet, é uma coisa lamentável, né, o que está acontecendo. Então, várias justificativas. Falam que não tem recurso, falam que a arrecadação está baixa, o país está em crise, mas se pergunta o porquê está em crise. É por conta da incompetência deles mesmos, né? Isso é fato. Então, por conta disso, lá da geração anterior, com os médicos sanitaristas, que eles acabavam demonstrando, né, chamando a atenção juntamente com a população, o Estado, né, quanto a saúde pública era importante. Eles publicavam sobre os tipos de doenças que eram graves, como se curar. Então, esse artigo que eu li, ele fala que esses médicos, esses representantes, eles mostravam através de panfleto, apresentação, né, seminário, mostrando como que a gente se prevenia desses tipos de doenças, lepra, febre amarela, entre outros aí, né? Então, por conta disso, foi preconizada a nossa portaria, né, que se trata sobre a saúde pública e acabou sendo implementado na Constituição. Tanto que o cidadão agora ele está amparado e respaldado pela Carta Magna sobre o seu direito à saúde, mas nem toda a esfera governamental municipal respeita isso aí. Tanto que a maior parte, principalmente no que tange medicamento de alto custo, o cidadão tem que procurar através via judicial, sendo que normalmente ele poderia lá se cadastrar e o Estado se comprometer a comprar, sendo que ele tem direito. Aí sempre aquela ladainha, né? Nunca tem dinheiro, recorre pela justiça e acaba ganhando, dá no mesmo, só leva tempo, né? Então, a saúde realmente é um direito de todos e é o dever de Estado a cumprir isso aí, mas infelizmente o que a gente presencia é que não existe isso aí, né? Agora, a crise que se encontra o SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu vou falar um pouco sobre a crise que se encontra o SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo Carlos Vital Tavares Correia Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina, um indivíduo carente, integrante da maior parte da população do país e independente da assistência pública, em diversas ocasiões tem protestado contra o desrespeito à dignidade humana no atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Esse processo expressa o descontentamento da população e dos médicos com respeito às dificuldades dessa rede no dia a dia dos pacientes e profissionais. O SUS se constitui em nível de planejamento como um sistema, além de complexo e coligado à vontade governamental, requer do povo uma plena capacidade de consciência
política para sua consolidação na prática. Evidentemente, existem avanços nas áreas de transplantes, de vacinações e de processos epidemiológicos na prevenção e no tratamento da AIDS, que atinge ricos e pobres. A crise na saúde pública do Brasil deve ser considerada sobre 3 aspectos básicos: a deficiência na estrutura física, a falta de disponibilidade de material, equipamentos, medicamentos e a carência de recursos humanos. Aqui ele fala sobre os aspectos básicos da crise da saúde pública. A deficiência na estrutura física. A deficiência na estrutura física, ele quer dizer dos hospitais, como os hospitais estão no momento, a situação que está o hospital. Ele diz respeito a muitas pessoas que ficam enfrentando filas, passando meses, semanas esperando por um atendimento, pessoas que morrem na fila, à espera de um exame. Tem muitos hospitais que acontecem isso, é muito feio isso. Aqui ele fala sobre a disponibilidade de material. Não tem material, equipamentos, aqui em Porto Murtinho mesmo, não tinha cadeira do dentista. Tinha uma parte da cidade, teve que esperar meses para ter uma consulta no dentista. Esse é um equipamento que é essencial. Eu mesmo sou mãe, quando eu estava gestante, eu tive que esperar eu tive que marcar como falam? Pagar privado no privado, uma consulta do ultrassom. Por quê? Porque aqui na rede básica deveria ter o equipamento para fazer ultrassom e não tinha. Eu tive que pagar, fazer ultrassom particular. Isso é um absurdo. Medicamentos e carência de recursos. Medicamentos, gente, sulfato ferroso e ácido fólico, não tinha sulfato ferroso e ácido fólico na rede básica. Medicamentos essenciais, medicamentos para hipertensos, diabéticos. Nossa, gente, essas pessoas precisam muito. Tem gente que não tem condições de comprar medicamento. Não tem condições, hipertensos, diabéticos, que precisam desses medicamentos e não tem condições de comprar. Tem gente que fica sem tomar, aumenta a pressão, passa mal, e aí? O que acontece? Como se pode perceber, a má administração do país gera diversas consequências. Como marca inicial, a crise econômica em si. Embasado nesta, o grau de dificuldade para adquirir medicamentos de alto custo é muito difícil, levando o cidadão a procurar outros meios para poderem obter tais medicamentos como tratamento de saúde. Isso que eu quis dizer, que os cidadãos, tem remédio de alto custo, tá? Pode até não ter na rede básica de saúde, mas esses remédios baratos, de hipertensão, de diabetes, tinha que ter. A crise que se encontra no nosso país acaba atingindo o SUS, meio de saúde da maior parte da população. No município de Porto Murtinho MS, se pode dizer que já foi atingido pela crise econômica, pois a rede de saúde dessa localidade se encontra com grande grau de dificuldade. Aí eu vou falar sobre a crise financeira na saúde pública. Presencia-se diariamente como a saúde pública está caindo, a falta de profissionais, medicamentos, entre grande parte do Estado brasileiro está precária. Isto é o que mostra nos jornais e revistas do país. O Sistema Único de Saúde, que deveria ser um dos melhores planos de saúde pública do país, não suporta sobre todas as responsabilidades, deixando muitos cidadãos sem atendimentos, medicamentos, à espera de longas datas para o agendamento de cirurgia. É isso que eu falei aquela hora. Todas essas problemáticas ocorrem pela qual o país não tem verbas financeiras suficientes para suprir todas as suas obrigações. Na verdade, até há verbas, porém com essas corrupções que atingem o país não está sendo repassado o suficiente para o Fundo de Saúde Pública do país.
Muitos brasileiros, por conta dessa crise do SUS, já estão optando por planos de saúde privados para garantir melhorias para seus dependentes. O exemplo aqui de Porto Murtinho é as Forças Armadas. No Exército, existe o FUSEX, Fundo de Saúde do Exército, que proporciona uma maior tranquilidade aos pacientes. Lá, eles têm atendimento e o governo ele poderia se espelhar no Exército, instituição de autoplanejamento de suas finanças, investimentos essenciais e preocupação com seus servidores militares, na qual falta para o governo preocupações com os cidadãos. O governo, para sanar os furos que ocasionou a crise econômica, vê como solução os cortes de investimento de despesas, mas o corte não se refere à redução de algo de nossos representantes eletivos, mas sim dos nobres servidores públicos, pessoas que trabalharam para conseguir algo na sociedade, estabilidade e seus direitos. O aumento do imposto de renda é o congelamento dos direitos adquiridos e a primeira etapa da solução para impactar o problema inicial das finanças públicas do país. Segundo Roberta Massa Pereira, autora do artigo A Crise Econômica e o Impacto na Saúde Pública do Brasil, o cenário da crise econômica, cortar investimentos tende a piorar a situação, interromper cursos de capacitação de pessoal ou diminuir recursos humanos, por exemplo, agrava os problemas já existentes, levando à demora do atendimento, à redução da satisfação do paciente, ao desgaste e à sensação de instabilidade entre o pessoal, dentre outros efeitos. Nesse sentido, o mais interessante é otimizar os investimentos previstos ou mesmo realocá-los. A autora deixa claro quanto aos cortes de investimento, com resultados ocasionar diversos problemas, onde a saúde pública já encontra-se em situações meramente desestabilizadas. O país tem que buscar soluções para sanar as questões financeiras do país, onde acaba prejudicando a saúde pública. Os repasses são insuficientes para sanar todas as suas obrigações, eliminar políticos corruptos e o primeiro passo inicial para estabilizar uma parte das verbas públicas, pois os desvios é gigantesco e na maior parte ainda encontra-se